Esta conferência será gravada agora. Oi, pessoal, tudo bem? Então, eu sou Cristine Rouquier, eu sou responsável pelo ambulatório de epilepsia aqui da Santa Casa, da parte dos adultos. O nosso ambulatório é toda terça-feira, então vocês estão muito, né, são bem-vindos, são convidados, quem quiser pode passar lá para a gente conversar, se quiser ver alguns gravada, por videoconferência, e eu queria deixar bem aberto, no final eu passo para vocês o meu e-mail, vou pedir para o pessoal da secretaria passar o meu e-mail. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, podem me ligar, ou deixem o meu e-mail, meu telefone, vocês podem ligar e contatar para a gente dirimir qualquer tipo de dúvida, tá bom? Então, a gente vai falar hoje sobre epilepsia. A epilepsia é algo muito presente na vida das pessoas, né? Desde muito tempo. Então, qual que é o significado da palavra epilepsia? Na realidade, ela deriva do grego e significa a condição de estar sendo atacado, capturado. Então, vocês vejam que já desde antigamente, né, desde os tempos antigos, a conotação que isso tem, quer dizer, o significado dessa palavra já mostra que a situação da epilepsia é algo totalmente imprevisível na vida das pessoas. E isso acaba trazendo uma série de dificuldades para quem tem, né? Então, porque esses pacientes, essas pessoas, elas nunca sabem quando aquilo vai acontecer, se vai acontecer, em que condição vai acontecer. Então, justamente essa sensação de condição de estar sendo capturado é realmente isso que acontece. E isso, como a gente vai ver a seguir, acaba gerando um monte de problemas na vida dessas pessoas, né? Vocês imaginem vocês aqui, a gente está aqui, vocês assistindo essa aula e daqui a pouco alguém tem uma crise no meio da aula. Então, assim, isso é uma coisa que acaba trazendo uma série de implicações e justamente, principalmente por ser algo totalmente imprevisível. Bom, acreditava-se que a convulsão era causada pelo demônio, né? Então vocês vejam que já desde essa época, isso gera toda essa sensação nessa situação de mitos e inverdades que justamente cercam a epilepsia. Quem aqui já não ouviu falar que não chega perto porque a baba pega, ou ele vai morder, vai engolir a língua. Quer dizer, isso são coisas totalmente infundadas e que isso não existe, né? Não é por aí, é isso que a gente vai ver daqui para frente. E uma outra coisa que eu gostaria de frisar com vocês vejam que aqui que a gente coloca que acreditava ser que a convulsão, mas isso é alguma coisa que eu gosto sempre de brincar, eu sempre brinco com vocês e falo que assim, que nem só de convulsão vive a epilepsia, e é o que eu vou mostrar para vocês hoje, porque existem vários tipos de crise que não são convulsões, né? A convulsão é uma crise epiléptica com abalos musculares. E vocês vão ver que existem muitas crises onde não existe esse comprometimento motor tão exacerbado. Então, nem todas as crises epilépticas são convulsões, que é o que nós vamos ver a seguir. Bom, então, como eu falei para vocês, a epilepsia, então a palavra por si deriva do grego, né, do epilambinen, e as primeiras descrições das crises foram feitas na Babilônia, e somente então, em 440 a.C., que Hipócrates descreve a doença como uma doença sagrada, aí também mostrando essa situação, né, desses mitos, que são doença sagrada, demônio, essa coisa toda. E somente então em 1875 é que John Jackson considera a situação, né, das crises epilépticas como uma desordem da bioeletricidade cerebral, que é algo que a gente vê até hoje. Então, a gente sabe que o que acontece na epilepsia é que existem algumas alterações, sejam focais ou generalizadas, como a gente vai ver depois, em que altera justamente essa questão da eletricidade, daquela situação elétrica daquele encéfalo, daquele cérebro, e o que acontece a partir daí? Você vai ter, devido a essas alterações, você vai ter um disparo e você vai ter, então,
então, o aparecimento dessa crise epiléptica, que é um fator, vamos dizer que é uma situação autolimitada, que ela tem um começo e um fim, mas que, além dessas alterações da eletricidade, hoje a gente sabe que existem alterações químicas, né? Ou seja, você vai ter, ou você tem, a gente já sabe, vocês sabem isso da fisiologia, que você, no disparo neuronal, o que acontece, né? Como é que é um potencial de ação? Você tem a descarga elétrica e depois, a nível da fenda sináptica, a gente vai ter a liberação dos neurotransmissores, e com isso, vamos dizer assim, essa transmissão vai passar para o neurônio seguinte através dessa alteração, vamos dizer, dessa situação química. Então, você tem uma alteração elétrica e química. E se você tiver alguma dificuldade nessa transmissão, uma alteração em algum ponto dessa via, você vai, então, gerar essa predisposição a causar as crises epilépticas. Isso aqui só para ilustrar um pouquinho para vocês, então que vocês vejam assim que já aqui esse quadro, um quadro que está no Museu de Viena, que foi um quadro pintado por Rubens, então são os milagres de Santo Inácio de Loyola. Então vocês vejam aqui tem o Santo Inácio, aqui tem duas pessoas que a gente vai ver aqui justamente aqui nessa situação. Então, o que acontece aqui? Então, nitidamente, essa pessoa que está tendo, né, uma crise epiléptica, vocês veem os olhos abertos, a língua para fora, uma situação de uma cianose, e aqui a gente tem uma postura que a gente chama, que depois a gente vai ver qual que é esse tipo de postura, nós chamamos essa postura de espadachim, que é muito típica num tipo de crise. E aqui nesse outro detalhe você vê outro homem, né, deitado ao solo, justamente, né, numa situação de uma postura, uma cianose, então nitidamente. Então vocês vejam que a situação também, né, dessa coisa mística e dessa coisa que gerando, que seria como se fosse o Santo Inácio ali tirando, exorcizando essas pessoas. Então um pouquinho mais disso que eu comentei com vocês em relação a essa situação da parte mística que envolve todo esse quadro de epilepsia. Bom, e o que é a epilepsia propriamente dita, então? É a condição que produz essas crises epilépticas. E essas crises epilépticas, elas têm 3 características básicas. Elas são crises recorrentes, como nós vamos ver, então elas acontecem de uma maneira recorrente na vida da pessoa. Estereotipadas, ou seja, elas são daquele mesmo tipo para aquele tipo, para aquela mesma pessoa, então você vai ter um tipo específico de crise para aquele paciente. E isso é um dado bastante importante, elas têm que ser não provocadas. O que eu quero dizer com isso? Não pode existir nenhuma situação que provoque a crise, porque como eu gosto de dizer para vocês, assim, todos nós aqui podemos ter uma crise epiléptica na vida. Em que situações? Em situações provocadas. Por exemplo, numa situação que a gente esteja numa extrema hipoglicemia, quer dizer, você não está dando o combustível para os neurônios, esses neurônios entram numa situação de estresse e podem ficar hipersensíveis e acabar, então, gerando uma crise epiléptica. Aqui, muito importante, aqui, como eu citei, crises febris. Então, super, né? Quem aqui já não teve algum familiar, algum conhecido, que a criancinha com uma febre muito alta acabou tendo uma crise epiléptica? Então, isso são fatores que desencadeiam crises em pessoas que não necessariamente são epilépticas. Então, por isso que eu digo que a epilepsia, você precisa considerar que essas crises acontecem de uma maneira espontânea, ou seja, sem nenhum motivo para aquilo acontecer. É claro que existem situações, por exemplo, uma pessoa que já é sabidamente epiléptica, se ela passa por uma situação de febre, ou de uma condição de uma intoxicação, ou, por exemplo, um quadro de uma infecção, essa pessoa vai ter esse cérebro já é mais predisposto e ele pode desencadear uma crise nessa situação. Mas essa pessoa tem crises também, na grande maioria das vezes, onde não tem um fator desencadeante. Tá? Bom, e essas crises epilépticas, elas são eventos, então, como eu falei para vocês, que refletem uma disfunção por uma descarga excessiva e síncrona e temporária, ou seja, isso acontece de uma forma temporária, quer dizer, não é que o cérebro vai ficar o tempo inteiro disparando, ele dispara
e aqueles neurônios, vamos dizer assim, eles depletam e aí aquela crise acaba. Então, em média, uma crise, por exemplo, uma convulsão tolicoclônico generalizada, ela não pode ter uma duração maior que 2 minutos, né? Então, assim, até 2 minutos, geralmente, porque é quando esses neurônios todos depletam e aí você não tem mais, vamos dizer assim, combustível para estar gerando aquela crise. E essas descargas, então, elas podem ocorrer, como a gente vê aqui, em uma determinada parte do encéfalo, fazendo o que a gente chama de crise focal, ou seja, em uma determinada área, ou numa situação em que elas envolvam simultaneamente os dois hemisférios cerebrais, e nós vamos chamar, então, essas crises de generalizadas. A gente vai ver depois a diferença do que são as crises focais das crises generalizadas. Essas descargas, então, elas são frutos dessa movimentação iônica através das membranas, o que é o potencial de ação normal, que a gente sabe que no potencial de ação a gente tem o influxo e efluxo, né, de íons, então de sódio, de potássio, de cloro. E no paciente com alguma alteração do ponto de vista de epilepsia, você vai ter uma alteração ou a nível desse potencial de ação, então alguma coisa que vai acontecer a nível dessa membrana, esses canais eles vão estar hiperexcitáveis ou a inibição vai estar diminuída, isso em algum ponto dessa via, certo? E essas alterações, elas podem acontecer por uma série de motivos, como a gente vai ver depois. Mas existem hoje, né, o que a gente acha que a gente tem visto cada vez mais, com a evolução da parte genética, a gente vê que tem muitos desses canais que acabam tendo algum problema de ordem genética, e isso gerando, então, essa alteração que vai causar a epilepsia nesses pacientes. Então, eu gosto de brincar, eu falo isso para vocês, que eu acho que a genética hoje em dia tem mudado muito, como a ressonância magnética já mudou alguns anos atrás, a parte da imagem, da gente descobrir a origem, né, do problema. Hoje em dia a genética também tem nos mostrado uma série de alterações, a gente tem conseguido identificar uma série de alterações que acabam levando, então, ao aparecimento das crises epiléticas, coisas que antigamente a gente acabava não sabendo quando não tinha todo o mapeamento do genoma como nós temos hoje em dia. Bom, então essas descargas elétricas, elas estão associadas principalmente ao quê? Ao aumento de excitação, às custas, né, dos receptores glutamatérgicos, ou a falta de inibição neuronal, ou seja, quer dizer, uma diminuição a nível dessa questão GABAérgica, né? Então, assim, a grosso modo, é isso que acontece. Ou você tem um aumento da excitação, ou uma diminuição da inibição, ou as duas coisas ao mesmo tempo. E então, para a gente conseguir entender, vocês vejam que em relação ao mecanismo dos fármacos, aqui no a gente fala de FAS, a gente está falando de fármacos antiepilépticos, então vocês vejam que aqui a gente tem a sinapse excitatória, né? Então com a liberação justamente do glutamato, então você tem a situação pré-sináptica, pró-sináptica e a fenda, e o que acontece aqui? Todas essas medicações, quem já não ouviu falar aí, né, do fenobarbital, a fenobarbital é na pós-sináptica, mas vamos ver aqui, por exemplo, a própria fenitomina, da carbamazepina, todas as medicações que estão atuando justamente, principalmente essas que eu estou mencionando, né, a nível do canal de sódio, então a nível da despolarização. Outras medicações mais modernas, por exemplo, o levetiracetam, que é o Keppra, atuando a nível dessas vesículas SV2A, então antes, né, na vesícula pré-sináptica. Algumas outras medicações atuando nos receptores pós-sinápticos, então, assim, receptores NMDA, receptores AMPA, então, por exemplo, uma medicação nova que acabou de entrar no nosso mercado, que é o Perampanel, atuando justamente nesse receptor AMPA. Então, o que a gente vê aqui? Que as medicações, elas tentam justamente estabilizar essa situação que está instável, justamente, então, nesse caso desses medicamentos, a nível de vesícula excitatória da pré-sináptica. Aqui a gente já vê na excitabilidade pós-sináptica, então outras medicações, como eu tinha mostrado para vocês, a nível ali do AMPA, do glutamato, e aqui então
Também existem as outras situações que a nível dos neurônios inibitórios, então a gente tem as medicações que atuam a nível do GABA, ou seja, aumentando o GABA, né, que é o receptor inibitório, desculpa, o neurotransmissor inibitório, então você aumenta o GABA e com isso, então, por exemplo, medicações que aumentam o GABA, que são GABAérgicas, né, então a gente tem o fenobarbital, o L-bongarderal, a gente tem os benzodiazepínicos, então vocês vejam que todos eles vão estar tentando atuar nessas situações, tanto na vesícula, na pré-sinapse quanto na pós-sinapse. Uma coisa importantíssima que a gente tem que ver aqui é que essas medicações, elas acabam sendo, elas não atuam na gênese da epilepsia, elas são antiepilépticas e não antiepileptogênicas. O que eu quero dizer com isso? Elas tentam controlar o sintoma e não a causa, né? No momento que a gente tiver, vamos dizer assim, medicações que atuem diretamente na causa da epilepsia, por exemplo, estou dando um exemplo para vocês dessas questões genéticas, então hoje em dia a gente tem alguns medicamentos sendo desenvolvidos justamente para tentar modular essas alterações genéticas e isso evitar justamente a gênese da crise, né? Então, no momento que a gente tiver alguma medicação ou medicações que consigam atuar na origem, isso acaba, então, vamos dizer assim, vão ser medicações que vão ter uma potência muito maior do que as que nós temos atualmente. Bom, então, a gente falando um pouquinho em relação às questões epidemiológicas, o que a gente tem é que a epilepsia é um problema global, né? E é uma das condições neurológicas mais prevalentes. Não tem idade, raça social, né, raça, classe social ou barreiras geográficas, que ela acontece de uma forma geral. É claro que em situações, em países, né, como a gente vai ver aqui, em países onde você tem uma dificuldade, ou estão subdesenvolvidos, ou em desenvolvimento, como é o nosso, nós vamos ter situações que acabam predispondo o aparecimento da epilepsia. Por exemplo, situações, como a gente vai ver quando a gente for falar da etiologia, situações de alterações perinatais, de hipóxia, ou de quadros infecciosos que possam levar, então, ao aparecimento dessas crises, tá? Nós temos que, em média, né, 50 milhões de pessoas são afetadas no mundo, tá? E em torno de quase 2,5 milhões de pessoas são diagnosticadas com epilepsia por ano. Então, vocês vejam que é algo realmente bastante importante. Vocês vejam que em países de alta renda, a gente tem de 30 a 50 casos novos por 100 mil por ano. E em países de baixa renda ou de média, nós temos que isso pode ser, vamos dizer assim, ampliado até 2 vezes. Bom, e como que acontece, né? Como que é a distribuição da epilepsia? Nós temos que isso é um trabalho bastante importante feito em Rochester, né, Minnesota, que seguiu pacientes de 1935 até 1984. Então, isso aqui é algo que é um trabalho feito por Hauser e colaboradores. Então, nos mostrando, um trabalho muito importante que foi feito, bastante antigo, mas é que nos mostra justamente como é que é a distribuição da epilepsia ao longo da vida, né? Então, nós temos uma curva justamente bimodal, né? Então, vocês vejam, a gente tem 2 picos de aparecimento das crises. Ou seja, antes dos 5 anos de idade, então isso aqui em relação à idade, né? Ou após os 60. É claro que a etiologia vai variar de acordo com a idade. E o que acontece? O que nós temos? Então, assim, ó, por exemplo, nas crianças, ou seja, abaixo de 5 anos, o que a gente tem, né, como fator etiológico mais importante? Então, justamente aqui a gente pode ver as questões de malformações que a gente chama de genesia cerebral, doenças de depósito, assim, a gente tem malformações corticais, então malformações cerebrais, a gente tem doenças, como eu falei para vocês, geneticamente determinadas, doenças de depósito, ou seja, que você acaba acumulando algumas situações tóxicas para os neurônios e isso acaba gerando o aparecimento da epilepsia. Aqui, como eu falei para vocês, em países, principalmente aqui em países de baixa renda, né, em situações onde você tenha uma dificuldade de condições sanitárias, as questões de infecções congênitas, né, então, coisas que
a gente via muito aqui no Brasil, mas agora, graças a Deus, com a parte da vacinação, isso a gente vê menos. Então, por exemplo, assim, situação de rubéola congênita, situação de toxoplasmose congênita, então tudo isso está intimamente relacionado às questões sanitárias. Então, vocês vejam que as infecções congênitas, então, elas podem trazer tanto epilepsia como alterações importantes no desenvolvimento dessas crianças. As questões principais aqui, por exemplo, o trauma de parto, né? Então, claro, em situações onde você tem um parto ou um pré-natal inadequado, ou situações de parto propriamente inadequado, então gerando, então, um grande risco no aparecimento de epilepsia. Situações de hemorragia intracraniana, isso muito frequentemente relacionado à prematuridade, então quanto mais prematura essa criança, maior o risco de hemorragia intracraniana ela tem, então isso podendo gerar uma situação de risco de aparecimento de crises. Aqui então também alterações metabólicas, né, hipoglicemia, hipocalcemia, então várias situações relacionadas à idade que podem, então, gerar o aparecimento dessa epilepsia. Aqui já no adulto jovem, então, a gente tem situações, que eu gosto de brincar que é questão de trauma de crânio, né? Então, com a quantidade de motos, hoje em dia agora a gente está com muito mais moto, mas só não tem carro, então a gente não está tendo tanto acidente, mas, assim, a situação de traumatismo de crânio, assim, não só a questão de letalidade, ou seja, né, você pode ter um problema dessas pessoas morrerem, mas a questão de morbidade. Então, quantos dessas pessoas que sofrem esses tipos de trauma, que não morrem no momento, mas acabam ficando com uma morbidade, alguma deformidade ortopédica, alguma coisa, e até mesmo a situação de epilepsia a médio e longo prazo. Situações agora, claro, acima de 60 anos, então a gente já vai ter outro aparecimento de outra etiologia, por exemplo, situação dos tumores cerebrais, né, no grupo de pacientes com adultos e mais idosos, e aqui as degenerações cerebrovasculares, então aquelas situações pós-AVC, pós-tumorais, aqui outra alteração importante, assim, quadros relacionados à doença do Alzheimer, né, que é uma doença totalmente degenerativa, e a gente sabe que muitos desses pacientes com Alzheimer acabam desenvolvendo o quadro de epilepsia também. Então, vocês vejam que, de acordo com a idade, a gente vai ter uma característica bastante importante em relação à etiologia dessas crises. Bom, então aqui só para citar alguns exemplos, então aqui nós temos um quadro de uma displasia cortical, então isso é uma malformação cortical, então vocês vejam que a gente tem a substância cinzenta bonitinha aqui, a substância branca, e nessa região, que é o polo do lobo temporal, a gente tem um embaçamento, né, uma falta da diferenciação entre o cinzento e o branco, então nós chamamos isso um quadro de displasia, que é um quadro que a pessoa acaba tendo tipo uma malformação na hora da formação, né, da distribuição dos neurônios a nível embrionário. E isso, claro, que são quadros que acabam gerando uma epilepsia altamente refratária, e nesses pacientes não é um tratamento medicamentoso, e sim, muitas vezes, a gente acaba levando esses pacientes para um tratamento cirúrgico na tentativa de melhorar o quadro dessas pessoas. Aqui, uma outra causa tumoral, então esse paciente acaba tendo um tumor na mesma região, né, em polo de lobo temporal. Esse tumor a gente chama de ganglioglioma, e é um tumor que acaba gerando um risco muito grande de crises epilépticas. Não só para citar alguns exemplos para vocês. Bom, e em relação à definição, como eu já falei para vocês anteriormente, mas qual que é a definição atual, né? A gente tem, aqui eu coloquei essa questão da Task Force, que começou já em 2005, que uma série de pessoas, né, ligadas à Liga Internacional da Epilepsia, tentaram modificar ou, vamos dizer assim, otimizar tanto a questão da classificação, tanto do significado de epilepsia, quanto da classificação de crises epilépticas, que é o que a gente vai ver a seguir. Então, como eu falei para vocês, a crise epiléptica é a ocorrência transitória desses sinais e sintomas devido ao quê? A essas descargas anormais e aquela atividade neuronal síncrona que eu comentei. E o que é a epilepsia? Você tem uma característica onde aquele cérebro vai existir uma predisposição persistente para gerar essas crises.
E essas crises nessa pessoa, então, vão gerar consequências, como eu tinha comentado com vocês, tanto de características neurobiológicas, cognitivas, psicológicas e sociais, como a gente comentou antes. Então, o que acontece? Essa epilepsia ela vai gerar, vamos dizer assim, consequências na vida da pessoa. Então, sociais, psicológicas, como a gente falou, quer dizer, assim, esse paciente muitas vezes vai ter uma dificuldade maior de conseguir posicionamento, tanto na parte de educação, quanto na parte de emprego. Então, muitas pessoas acabam tendo medo, né, de empregar uma pessoa com epilepsia, justamente por um risco de que essa pessoa possa ter alguma crise, se machucar. Então, assim, tem uma série, aí aquilo que eu falei para vocês, de todos aqueles mitos e inverdades que geram em volta, e tem uma série de preconceito em torno da epilepsia, né? E muitas vezes o próprio paciente acaba escondendo isso justamente para tentar conseguir uma posição melhor, ou em situações, por exemplo, assim, até de relacionamento interpessoal. Então, quantos e quantos não chegou aqui no consultório e disse, doutora, eu não gosto nem de comentar, porque senão as pessoas se afastam. Isso é uma realidade. Infelizmente, ainda hoje é assim. E essas consequências neurobiológicas, ou seja, por exemplo, a pessoa de tanto ter crise, e isso pode, vamos dizer, tanto do ponto de vista neurobiológico quanto cognitivo, essa pessoa pode ter alguma dificuldade, por exemplo, pessoas que têm epilepsia de lobo temporal podem ter alguma dificuldade de memória a médio e longo prazo. As próprias medicações utilizadas, por exemplo, eu falei para vocês do fenobarbital anteriormente, o fenobarbital é um remédio que se usado em criança, principalmente, ele acaba dando pode acabar dando uma série de alterações cognitivas ou dificuldades de aprendizado nessa criança. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado também em relação à medicação, mas é claro que às vezes é a única coisa que a gente dispõe, ou em situações, por exemplo, de países onde você acaba não tendo, por exemplo, na África os caras pegam e despejam fenobarbital de helicóptero, é uma coisa bem, bem dantesca, assim, mas isso existe. Então, assim, às vezes é a única coisa que a gente tem. Então, a gente tem que... A epilepsia, então, assim, por definição, é justamente, ela causa... ela existe essa predisposição para gerar crise e essas consequências que nós estamos comentando. Bom, então essa Task Force, né, em 2014, então foi justamente publicada essa definição prática do que é epilepsia. Então, o que é a definição atual? A epilepsia, ela é considerada, na realidade, uma doença, certo? Uma doença cerebral em várias situações. Número 1, na presença, com o diagnóstico de uma síndrome epilética, ou seja, existem síndromes, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, uma epilepsia mioclônica juvenil. Então, o que é uma síndrome? Então, a gente sabe quando é que ela começa, quando é que ela acaba, se é que ela acaba, a manifestação clínica dessas crises, né? Então, por exemplo, eu sei que num paciente com epilepsia mioclônica juvenil, ele vai ter crises de mioclonias, que a gente vai ver, pode ter crises tônico-clônicas, eu sei que uma epilepsia que começa, como o nome mesmo fala, juvenil, quer dizer assim, então entre puberdade e adolescência, e que é uma epilepsia que ela controla adequadamente, na grande maioria das vezes, mas ela tem um prognóstico que esse paciente muito provavelmente vai ter que ficar tomando essa medicação, porque no momento que você tira o remédio, essas crises podem retornar. Então, assim, eu tenho um diagnóstico já firmado dentro de um contexto de uma síndrome epilética. Ou, numa segunda situação, na ocorrência de pelo menos 2 crises não provocadas ou reflexas, com um intervalo de pelo menos 24 horas. O que eu quero dizer com isso? Que a pessoa tem que ter pelo menos 2 crises com um intervalo de 24 horas para ser considerada um paciente com epilepsia. Então, por exemplo, o paciente pode ter uma crise hoje e ter uma crise daqui a 2 anos. A gente vai considerar o paciente como epiléptico. Por que isso é importante, né? Porque o paciente vai chegar, a pessoa vai te perguntar, vai chegar no teu consultório e vai te dizer, bom, e agora? Ou chegar lá no nosso pronto-socorro, e agora? Trato ou não trato? Né? Qual é a chance, doutora, que eu tenho de ter um segundo episódio? Então, assim, são todas questões inerentes que a gente tem que saber como definição para poder dar informação para o paciente. Ou a situação em que o paciente tenha uma crise epiléptica, mas nos casos onde a probabilidade de recorrência seja maior.
E qual que é? Porque assim, se uma pessoa tem uma crise, a chance dela ter um segundo episódio gira em torno de 40% a 50%, tá? Se esse paciente, se essa pessoa já tem alguma situação que predisponha, por exemplo, como eu vou mostrar para vocês aqui, só voltando um pouquinho. Então, nessa situação, após uma crise única não provocada, a chance que a pessoa tem de ter um segundo episódio gira em torno de 40% a 50%. Após a segunda crise, então, essa chance sobe para 70%, vamos arredondar, tá? Naqueles pacientes que têm uma única crise, mas que tem alguma situação que predisponha, por exemplo, aqui, em qual situação que a gente tem um maior risco de recorrência? Aquele paciente que teve um AVC e que tem uma lesão, né? Então, por exemplo, aqui, ó, uma área isquêmica, uma área hemorrágica ou uma hemorragia subaracnoideia. Então, a chance que essa pessoa vai ter de ter no segundo episódio não é 50%, e sim 70%. Então, nesse paciente com alguma situação que predisponha ele a ter uma segunda crise, a mais do que a população geral, eu já considero esse paciente epiléptico a partir do primeiro episódio. Então, como eu mostrei aqui, ó, após AVC, pós-traumatismo de crânio, então aquele paciente com ferimento cortocontuso, então a chance, o risco dele ter um segundo episódio é muito maior. E aqui as infecções, então aqui eu pus uma meningite bacteriana, então assim, aquele paciente que tem esses quadros, principalmente hoje em dia que a gente tem falado de encefalite, pós-encefalíticos, tudo isso então aumenta o risco de recorrência. Então esse paciente, eu não vou esperar um segundo episódio para considerar esse paciente como epiléptico. A partir do primeiro episódio, a gente já considera esse paciente como epiléptico. Então assim, e o que vai implicar isso? Justamente a situação de que eu vou tratar esse paciente a partir do primeiro episódio e não a partir do segundo, como no caso da população em geral. Tá? Deu para entender? Então, assim, você pode considerar, então, como epilepsia, aquele paciente que teve 2 crises com um intervalo de 24 horas, em situações onde ele não tenha um risco maior, ou a partir de uma crise só, em situações onde ele já tenha um risco maior, como essas que eu estou mostrando para vocês aqui. Bom, e o que a gente chama de epilepsia reflexa, né? Então, assim, as crises espontâneas ou reflexas são crises onde você pode ter uma crise secundária a algum reflexo. Então, eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui. Isso aqui eu gosto sempre de brincar, né? Porque são lá os Simpsons assistindo o filminho, né, com um videogame, então aquele fotoestímulo acaba gerando ou predispondo o aparecimento de uma crise no cérebro já que tem essa predisposição, ou, por exemplo, nesse caso, que é um paciente que tinha crises reflexa ao estímulo auditivo, como eu vou mostrar para vocês. Então, vocês vejam aqui, a gente faz e a criança, então, acaba tendo essa crise. Então, essa crise aqui, a gente está vendo toda essa uma flexão de todo o hemicorpo esquerdo, né? Então, secundária a um estímulo auditivo. Então, aqui a gente terminou a crise, tá? Então, essa crise é uma crise focal, porque a gente tem só um lado, né? Tendo o episódio do tipo motor, que nós já estou pulando um pouquinho para frente para mostrar para vocês. Secundária, então, reflexa a um estímulo auditivo. Então, isso a gente acaba falando de uma crise reflexa. Bom, e essa outra, um pacientinho meu, todas essas pessoas, elas, né, os que estão sem a taxa azul, elas autorizaram que a gente mostrasse os vídeos, tá? Então, essa é uma criança que eu já cuido há muito tempo. Só uma coisa para vocês entenderem, esse capacete aqui que a gente coloca, na realidade, esse exame a gente chama de um exame de vídeo EEG, que é o exame onde a gente grava a crise, né, com uma câmera de vídeo, a gente grava, e ao mesmo tempo que isso está acontecendo, o eletroencefalo está correndo. Então, a gente vê o que acontece no eletro e o que acontece na clínica do paciente. Então, esse capacete que a gente coloca aqui, não é essa criança operada nesse momento, mas sim para que os eletrodos não caiam da cabecinha, né? Então, por isso que vocês vão ver que todos esses pacientes acabam tendo essa atadura em volta da cabeça. Então, esse menino é um pacientinho meu, que eu já cuido desde que ele é muito pequenininho, e essa criança, ele acaba estimulando do ponto de vista visual essas crises. Então, olha o que acontece aqui.
Ó, ele faz, né, um estímulo visual e o que acontece, vocês vão ver, ele tem aqui, ó, uma parada comportamental. Aí ele vai lá, estimula novamente e tem a parada. Então, essa criança, ele está tendo crises de parada comportamental, nesse caso são crises de ausência, que a gente chama. Depois eu vou mostrar para vocês isso, mas assim, estimuladas justamente pelo quadro visual. Essa criança entra aqui no meu consultório, ele fica apertando no interruptor de luz direto para que tenha aquele estímulo visual e acabe desencadeando a crise. Eu sou perguntava, doutora, mas por que ele quer? Ele acaba, o que ele sente, né, com essa crise? Mas assim, a gente não sabe, essa criança tem um retardo cognitivo, então ele não consegue nos dizer, mas provavelmente não é algo ruim, porque ele acaba estimulando, mas vocês vejam que são crises reflexas ao estímulo visual, tá? Então, isso é o que a gente chama de crise reflexa. Bom, quando que nós consideramos, a gente pode falar em cura de epilepsia? Não, a gente fala em resolução. Então, o que a gente considera como epilepsia resolvida? Epilepsias no caso de idade dependente, ou seja, pessoas que acabam tendo as crises, e que a gente sabe que naquele tipo de síndrome isso vai acabar em um determinado momento. Então, por exemplo, crises de ausência na infância, a gente sabe que até um determinado momento aquela crise, naquela idade, aquela crise acaba acabando, não tem mais. Ou nos casos onde você tem um período livre de crises maior que 10 anos, e que essa pessoa esteja sem o fármaco antiepilético por 5 anos. Então, isso nós consideramos como uma epilepsia resolvida. Bom, então agora nós vamos entrar então na classificação das crises epilépticas. Como é que se dá a classificação das crises epilépticas? Então, mais uma vez, essa mesma task force que fez, né, que chegou a um consenso em relação ao conceito de epilepsia, eles chegaram a um consenso em relação à classificação das crises, tá? E essa classificação, então, ela foi publicada em 2017. Então, nós, baseados então nessa classificação, nós temos 3 grandes, na realidade 4, mas 3 grandes grupos de crises epilépticas. Aquelas crises que têm um início focal, como nós tínhamos comentado anteriormente, as crises com início generalizado e as crises com início desconhecido. As crises focais, então, quer dizer assim, que elas começam em uma determinada área de um hemisfério cerebral, elas podem, então, depois ser divididas em crises focais com aware, né, que a gente considera como percepção. Então, com crises perceptivas, ou seja, o paciente percebe o que está acontecendo com ele mesmo e com o entorno, ou crises onde você tenha uma alteração dessa percepção, certo? E depois, então, essas crises, elas podem ser também classificadas de acordo com o componente motor ou não motor, ou seja, elas têm características motoras ou não motoras. E por último, aqui nós temos as crises focais com comprometimento bilateral, quer dizer, aquela crise que começa num hemisfério e depois espalha rapidamente para os 2 hemisférios. As crises de início, voltando aqui um pouquinho, as crises de início generalizado, então, como eu falei, elas vão começar nos 2 hemisférios ao mesmo tempo, e elas também aqui, elas podem ter o componente motor e o componente não motor. Já as crises de início desconhecido são aquelas crises em que a gente não sabe como que ela começa. Ou porque o paciente não consegue nos relatar, ou porque não tem nenhuma pessoa que acabou vendo como que começou aquelas crises, então a gente as considera como crises de início desconhecido. E já as crises não classificadas são aquelas situações onde você não tem dados específicos para classificar aquele episódio como uma crise. Então, por exemplo, um paciente que tenha eventualmente um desmaio, né? Eu não sei se esse desmaio, se foi uma síncope ou se isso foi uma crise epiléptica. Então, naquele determinado momento, eu não tenho ferramentas disponíveis para classificar como aquilo sendo uma crise ou não.
Bom, então nós vamos começar falando agora das crises focais. Então, como eu falei para vocês, elas iniciam em uma determinada área de um hemisfério cerebral. De acordo, então, como eu comentei, que elas podem ter, então, um componente com percepção ou sem percepção, que eu vou mostrar um exemplo logo para vocês, com um componente motor ou não motor. As crises com componente motor, elas têm, então, características. Então, elas podem ter automatismos, elas podem ser crises atônicas, onde a pessoa tem uma perda de tônus focal. Elas podem ser crises clônicas, né, que é onde você vai ter um abalo rítmico, como eu vou mostrar para vocês. Podem ser espasmos epilépticos e crises hipercinéticas, onde o paciente tem uma movimentação muito rápida. Crises mioclônicas específicas, crises tônicas, como aquela que eu tinha mostrado antes para vocês, que o pacientinho acaba tendo uma rigidez de um determinado lado do corpo. As crises de início não motor, então elas podem ter outras características de acordo com a área encefálica onde elas iniciam. Então, por exemplo, uma crise que inicia aqui no polo occipital, né, onde você tem a área da visão, você pode ter escotomas cintilantes, certo? Uma crise que inicie a nível de região, por exemplo, temporal superior, onde a gente tem a área da audição, a gente pode ter alguma alteração auditiva. As crises podem ter alterações cognitivas, emocionais, quer dizer assim, então a pessoa pode ter algum sintoma psíquico, né, como medo e tal. Então, vocês vejam que de acordo com a área onde isso começa, você vai ter um determinado, vamos dizer assim, uma determinada característica clínica. Então, por exemplo, aqui eu coloco para vocês, então assim, ó, aqui, ó, se a gente tiver aqui, você pode ter alterações auditivas. Aqui, a nível de lobo frontal, a gente vai ter mais o comprometimento motor. A nível, aqui a nível, então, da região do polo occipital, alterações visuais. Então, de acordo com o início, vamos dizer assim, o acometimento inicial, você vai ter uma característica clínica, né, distinta dessas crises. Então, aqui, por exemplo, então, que a gente chama aqui, então, assim, as crises cognitivas, então você pode ter alterações como o déjà vu, jamais vu, que a gente chama, né, aquela sensação de já ter situado, participado, ou déjà vu, quando parece que você já esteve naquela situação em alguma vez na vida, ou jamais vu, quer dizer que é uma situação totalmente corriqueira e que a pessoa não tem entendimento daquilo naquele momento. Alterações, então, como eu falei, emocionais, então você pode ter o medo ictal, as crises onde você pode ter choro ictal, o riso, então são todas manifestações específicas de acordo com a área comprometida. Então, alguns exemplos eu vou dar para vocês. Então, aquela crise que eu mostrei antes, né, que o pacientinho teve a crise reflexa, então ele teve todo um lado comprometido, quer dizer assim, que ele ficou com uma crise focal motora. Aqui, ó, olha lá o que acontece também. Vejam assim a mãozinha desse bebê, ó. Então, ele está tendo crises que a gente chama de crises clonias nessa mãozinha. Então, muito provavelmente, a área, né, o início ictal no hemisfério, na área motora, contralateral. Então, como aqui é a direita, então, muito provavelmente na área motora, à esquerda. Vocês vejam que são abalos, né, muito sutis, mas que ele acaba tendo esse abalinho da mão. Vamos ver um outro exemplo aqui. Aqui é um outro paciente, um paciente nosso também, que já foi, esse paciente já foi operado. Olha o que acontece com esse menino. Ele tem uma crise onde está totalmente perceptível, ele percebe direitinho o que está acontecendo. Ele faz essa postura, ó. E que ele acaba dizendo assim, acabei de ter outra. Então, assim, é uma crise focal motora que ele faz uma postura, né? Depois nós vamos ver quando ele tem uma evolução bilateral, vocês vão ver como ela evolui. E esse paciente fica totalmente perceptível. Então, isso nós classificamos essa crise como uma crise focal motora perceptível. Por que perceptível? Porque ele está se dando conta de tudo que está acontecendo nesse momento. E aqui? Então, olha lá o que acontece nesse momento.
o paciente acaba tendo automatismos, né? Que são movimentos despropositados, automáticos, que a gente chama. Então, ele fica salivando, também tem algumas coisas autonômicas, e fica tentando interagir com a pessoa que acaba perguntando para ele. Então, ele fica mastigando. Então, isso são automatismos, são posturas automáticas, mexendo com a mão, com movimentos despropositados, e agora esse movimento de mastigação. Então, isso é uma crise focal, porque ela começa em um determinado foco, com automatismos, certo? E perceptível, porque depois que a gente pergunta para o paciente o que aconteceu nesse momento, ele consegue te dizer o que está acontecendo. Então, aqui, se a gente observar o eletro, a gente vê que a alteração é justamente nessa região do lobo temporal do lado esquerdo desse paciente, então é uma crise focal que começou em uma determinada área e não de uma forma mais difusa. E essa paciente aqui, olha lá o que acontece com esse daqui. Deixa eu só tentar. Olha lá. Então, é a mesma coisa, o paciente vai começar com movimentos automáticos, só que essa nós caracterizamos como desperceptiva, porque esse paciente ele não sabe, né? No momento que a gente pergunta o que está acontecendo, ele não consegue ter uma interação com você nesse momento. Então, o que a gente começa a ver é que todo esse lado esquerdo dele começa a disparar, né? E também passando aqui um pouco para o lado direito, aqui tudo que é ímpar é esquerda e tudo que é par é direita, e o paciente então fica com esses movimentos de mão automáticos, sem propósito e sem percepção do que está acontecendo. Então, isso nós chamamos, aqui você passou a crise, aquela alteração do eletro acaba sumindo. Então, isso nós chamamos de uma crise focal desperceptível, porque o paciente não tem a percepção do que está acontecendo com ele naquele momento, com característica com automatismos, né? Porque são esses movimentos automáticos que o paciente não tem propósito. E essa daqui, mesma coisa, vocês vejam o que acontece. Essa paciente é uma paciente minha também. Essa paciente, ela na realidade, ela foi operada de um tumor cerebral na região frontal. E essa paciente, então, evoluiu depois disso com essa epilepsia pós-tumoral. Então, vejam o que acontece, como é que é a evolução. Essa paciente, geralmente ela tinha essas crises durante o sono, então ela acordava, aí ela ficava aqui, vai começar com os movimentos da boca, né? Então, uma hiperventilação também, ela começa com esses movimentos automáticos, totalmente alterada a percepção, porque a pessoa vai conversar com ela não tem percepção, e ela começa então com automatismos mais grosseiros, né? Então vocês vejam essa postura da mão também, e ela começa com esses automatismos mais grosseiros, são automatismos que a gente chama de pedalar. Então imagine, esse paciente no meio da noite acordava várias vezes e acabava tendo esse tipo de manifestação. E hoje em dia, graças a Deus, ela está bem mais controlada, ela não tem mais, né? Ela só tem às vezes no início, mas ela não chega a evoluir para esse tipo de crise. Ó, aqui chamando o nome e a pessoa não respondeu. Então, por isso que a gente chama de desperceptiva e ela continua, então, com esses movimentos de pedalar. Então, ela fica aí 1 minuto, 2 minutos tendo esse movimento. E depois, abruptamente, ela para. Ó, a pessoa chamando e ela não atende. Então, depois ela para e volta a dormir como se nada tivesse acontecido. Então, isso é uma crise focal com alteração de percepção e com esses automatismos motores importantes.
Tá? Então, claro, as outras crises, né, que são as crises sensoriais ou crises visuais, a gente não tem como mostrar, porque, claro, que isso é uma coisa muito mais subjetiva que o próprio paciente sente. Mas o que a gente tem nesses casos é o quê? Que esses pacientes, eles têm a percepção do que está acontecendo, porque ele consegue te dizer. Então, por exemplo, vamos fazer um diagnóstico diferencial aqui. Uma pessoa que tenha uma crise onde ela tem um formigamento em todo lado, vamos dizer, direito, certo? E esse formigamento tem uma duração de 30 segundos. O que isso pode ser? Quais os diagnósticos diferenciais que nós temos que fazer, né? Totalmente perceptiva nesse momento. Então, que diagnóstico diferencial que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente tem que ver duração, certo? Qual é a duração? Então, eu botei 30 segundos, vamos diminuir um pouquinho. Uma duração de 10 segundos, tá? Então, assim, isso pode ser 3 coisas que eu posso tentar fazer um diagnóstico diferencial. Número 1, crise epiléptica. Será que ele é uma crise sensorial onde o paciente tem esse formigamento? Quais outras hipóteses? Pode ser, não sei se vocês já tiveram aula de cefaleia, isso pode ser uma aura de uma enxaqueca, se depois desse quadro do formigamento, o paciente tem uma dor de cabeça, né? Ou às vezes o paciente pode ter sua áurea sem a dor. E uma outra situação que a gente pode ter, não sei se vocês já tiveram aula com o professor Rubens de doença vascular, a gente pode ter um ataque isquêmico transitório também. Então, assim, como é que a gente faz para diferenciar uma coisa da outra, né? Geralmente, nas crises epilépticas, elas têm uma duração mais curta. Já as crises de, vamos dizer assim, a aura visual, pelo menos o paciente tem aí uma duração, a aura visual, desculpa, a aura, no caso nós estamos falando de aura sensitiva, mas assim, o paciente tem uma duração aí que pode ser de alguns 30 segundos até 30 minutos. O AIT, então, a duração desse formigamento, geralmente, ela pode ser até 24 horas. Então, vocês vejam que na crise epiléptica essa duração é mais rápida. Então, isso nos ajuda a fazer um diagnóstico diferencial. E, claro, os exames de imagem, tudo mais, né? Vamos falar agora, o eletroencefalograma. Então, são todas as pecinhas do quebra-cabeça que a gente vai montando para chegar a um diagnóstico diferencial. Bom, então, até aqui nós falamos das crises focais. Agora nós vamos falar, então, só mais um momento. Aqui, em relação às crises bilaterais, o que a gente tem aqui? É aquela crise focal que evolui para os 2 hemisférios. Então, ela começa em uma determinada área e evolui para os 2 hemisférios, mas ela não é generalizada porque ela começou num foco e evoluiu. A crise generalizada não, ela vai começar nos 2 hemisférios ao mesmo tempo, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aquele mesmo pacientinho antes que a gente só teve a crise focal. Agora, olha o que acontece. Ele vai ter uma focal com generalização ou com evolução bilateral. Ó, ele começa daquele mesmo jeito. E aí já está passando para o outro hemisfério. E ele evolui, então, com uma crise tônico-clônico generalizada. Tá? Então, o que a gente tem? Começou no foco e evoluiu para os 2 hemisférios. Então, a gente tem uma crise focal com evolução bilateral. Então, aqui um outro exemplo. Vai começar com a crise aqui, ó. A mesma coisa, né? O paciente tem uma parada comportamental, então tem uma crise focal, com alteração de percepção, porque nesse momento a gente chama e ela não atende, evoluindo então já, né, para os 2 hemisférios. E vocês vão ver, então, a generalização, a evolução bilateral dessa crise. Por enquanto, ela está, então, com essa crise desperceptiva. E aí, sim, vai evoluir, então, para uma tônico-clônica. Olha. E aí, então, evolui para uma crise tônico-clônico bilateral. Tá? Então, começou numa determinada área e evoluiu para os 2 hemisférios
de uma forma. Então, essa aqui tem uma postura tônica, né, depois, e uma crise ali, eu ali com ela. Então, a paciente evolui, então, para uma crise tônico-clônico generalizada. Bom, e as crises generalizadas? Então, agora nós vamos passar para o segundo grupo. Então, nós vimos as crises focais. E agora, então, só voltando aqui para vocês um pouquinho, então, só tudo isso que a gente acabou vendo, ó. As crises focais, com alteração de percepção ou sem alteração de percepção, com início motor ou não motor, e aqui as crises focais com evolução bilateral, que foi isso que eu acabei de mostrar para vocês. Bom, e as crises, então, generalizadas? São aquelas crises, como eu tinha falado para vocês, que se originam nos dois hemisférios, algum ponto dos dois hemisférios ao mesmo tempo. Não é um foco que evoluiu, na realidade ela começou nos dois hemisférios. E na grande maioria das vezes, quer dizer, de uma forma quase 99,9% das vezes, esses pacientes têm um comprometimento da consciência, tá? Só que essas crises, então, elas também, a mesma coisa aqui. Eu não digo que elas têm comprometimento ou não, porque a gente já parte do pressuposto que elas têm um comprometimento de consciência inicial. E essas crises, então, de início generalizados, elas podem ter, então, um componente motor, com todas essas características, ou um componente não motor, que é o que nós chamamos de crises de ausência. Então, nós vamos começar agora pelas crises motores. Então, a crise tônico-clônica, né, que é a crise, como eu falei para vocês no início da aula, que nem só de convulsão vive epilepsia. Então, quando a gente chama de convulsão, a gente está se referindo a esse tipo de crise. Então, que o paciente tem um comprometimento tônico, uma postura de rigidez e depois tem aqueles abalos. É nessas crises, muitas vezes, que o paciente vai ter a mordedura de língua, que vai ter a cialorreia, quer dizer, a salivação, que vai ter muitas vezes a liberação de esfíncter. Uma coisa importante que eu gosto de brincar, né, é todo paciente que tem liberação de esfíncter, isso é uma convulsão? Não, porque a pessoa pode ter um desmaio, qualquer um de nós pode ter uma síncope, tá com a bexiga cheia e urinar na roupa, porque naquele momento de atonia vesical a gente acaba liberando a urina. Então, nem sempre, quer dizer assim, a situação de você urinar na roupa quer dizer que isso foi uma crise convulsiva, tá? Geralmente nessas crises as pessoas acabam mordendo a língua, né, porque elas fazem aquela postura tônica. Então, aqui que vai, depois eu vou mostrar para vocês o que não se deve fazer dentro de uma crise convulsiva e o que se deve fazer, tá? Após a crise, então, é como se fosse uma tempestade neuronal e o que acontece é que muitas vezes essas pessoas, após o evento da crise epiléptica, eles acabam tendo um quadro confusional, de desorientação, demorando, né, então, um tempo até voltar à total normalidade. Então, embora ela seja a crise mais facilmente percebida, ou que todo mundo, né, quando fala em epilepsia, se refere a uma convulsão, esse tipo de crise só acontece em 30% dos pacientes, tá? A crise mais frequentemente observada é a crise focal. Então, aqui, um outro exemplo de uma crise tônico-clônica, mas então, assim, esse é um exemplo, né, de uma crise desde o início tônico-clônica, é muito parecida com a focal com generalização, mas esse paciente, ele já, de início, ele é diferente daquele outro que tinha a percepção do que estava acontecendo e já generaliza. Esse aqui não. Esse aqui, desde o início, ele não sabe o que está acontecendo. Então, ele já tem esse movimento, né? Então, tem a postura tônica, tem a postura clônica, que fica se debatendo. E esse paciente, então, essa duração vai ser de 1 minuto, 2 minutos, e essa pessoa, então, pode morder a língua, pode urinar na roupa, tem aquele quadro de cianose, pode ter uma cianose, e olha, esse pai está fazendo certinho, quer dizer, virando o paciente de lado, que é o que a gente precisa fazer perante uma convulsão, né? A gente precisa deitar a pessoa numa situação, numa superfície em que ela não vá se machucar. De forma nenhuma, a gente deve segurar, né? A gente só tem que proteger para que o paciente não se machuque.
E o que a gente tem que fazer é virar o rosto de lado para que essa língua caia de uma forma lateral, porque ninguém engole língua, então isso é uma outra coisa do mito, né? Porque ninguém vai engolir língua, o que acontece é que o paciente ele está sem o controle, então essa língua cai para trás e tende a dificultar a via aérea desse paciente. Por isso que a gente tem que colocar o paciente de lado para que essa via aérea fique o mais férrea possível. Então, só mostrando para vocês aqui, deixa eu só passar aqui, deixa eu só entrar nesse tipo de crise, que é a crise tônica, né? Que aqui eu vou mostrar justamente o que não se deve fazer perante uma crise. Olha o que acontece aqui. O paciente tem uma crise em que ela vai fazer isso, né? Aí a mãe da paciente chega lá e enfia um negócio dentro lá, um lençol dentro da boca do paciente. Então, isso é o que a gente não deve fazer, né? O que deve se fazer é o que aquele outro pai fez, ele virou o paciente de lado para que a língua caia do lado. Essa pessoa, além de não virar a pessoa de lado, ainda me colocou uma coisa dentro, né? Um objeto dentro da boca. Quer dizer, com isso, dificultando ainda mais a via aérea desse paciente e podendo, né, ter consequências tanto para a pessoa, por exemplo, que está ali, né, ou que está assistindo a crise, quanto para o próprio paciente. Então, quantas e quantas... Esse aqui é uma paciente, desculpa, que chegou aqui no consultório e que eu gosto de brincar que a consequência do dedo, isso aqui era o dedo da noiva do paciente, o que aconteceu? Ela botou o dedo dentro, tentando puxar a língua do paciente. Então, com isso, a pessoa que colocou, né, o que está assistindo a crise pode daí ficar sem o dedo, machucar o dedo, ou até, então, quebrar o dente do próprio paciente. Então, coisas que a gente não deve fazer. E isso é uma coisa muito importante que a gente tem que orientar os familiares, né, o que deve ser feito quando a gente vê um paciente tendo um episódio de uma crise epiléptica. Então, vamos voltar agora um pouquinho. Então, aqui, ó, mostrando ainda algumas outras crises com manifestações motoras do ponto de vista de crises generalizadas. Então, essa aqui é uma outra criança tendo um espasmo, né, que a gente chama. Ó, a criança faz isso, então, às vezes, eles são espasmos em salva, que é um atrás do outro, e geralmente essa situação ela acontece em crise, em crianças com algum tipo de encefalopatia, por exemplo, na síndrome de West, então muito frequente. As crises mioclônicas, então aqui eu brinco, né? Todos nós já tivemos uma mioclonia na vida. Quando que a gente tem mioclonia, mas que não é epilética, é justamente quando a gente está entrando na fase do sono, né? Que a gente tem aquele sobressalto, então isso é uma mioclonia. E a mioclonia não acontece, então são movimentos que acontecem de uma forma abrupta, súbita. Então, que muitas vezes o paciente, a gente pergunta, às vezes, é aquela criança ou aquele adolescente que está banado, né? Então, de manhã cedo, tem um monte de mioclonia e derruba o café em cima da roupa. Ou vai escovar o dente, pula a escova de dente da mão. Então, isso é uma mioclonia. E as mioclonias, então, elas podem ser crises focais, mas elas geralmente estão inseridas dentro do contexto das crises generalizadas. E essas mioclonias, então, elas podem acontecer em um determinado grupo muscular, mas geralmente elas acontecem de forma aleatória, hora de um lado, hora de outro, hora de uma forma mais maciça, como nós vamos ver, tá? Elas podem afetar, então, tanto a musculatura facial, de tronco, uma extremidade, ou serem mais generalizadas. E, frequentemente, elas acontecem após a privação de sono, ao despertar ou ao adormecer. Então, aqui, por exemplo, um exemplo. Braço do paciente, ó, no ombro teve outro. Então, é uma coisa muito rápida e muito súbita. Aí o pai acorda lá, vai lá e já vai marcar. Isso é uma mioclonia, tá? E essa aqui é uma outra paciente que teve uma mioclonia com evolução para tônico-clônica. Olha lá o que acontece. Ela vai tendo esses choquinhos, né, esses abalos, de uma forma aqui, claro, de uma forma mais maciça, até então que essa paciente apresenta um quadro de uma crise tônico-clônico generalizada. Então, no caso, essa paciente tinha essas crises de dificílimo controle,
mas infelizmente era porque essa moça estava tomando a medicação que não era a medicação adequada para o tipo de crise que ela tem. Isso é uma outra coisa importantíssima que a gente precisa saber, né? A necessidade de nós fazermos um diagnóstico correto para tratar esses pacientes adequadamente. Então, muitas vezes a gente vai estar dando um remédio que não é o adequado para aquele tipo de crise, e isso, então, gerando uma dificuldade no tratamento desses pacientes. Agora, eu vou mostrar para vocês, deixa eu só ver se tem alguma outra crise tônica aqui. Aqui, ó, aqui tem uma crise mioclônica com crise atônica e tônica, olha lá o que acontece. As crises motoras ainda, né, generalizadas motoras. Isso aqui também foi, o paciente teve como se fosse um susto, então teve uma mioclonia, teve uma atonia e depois um componente tônico. Essa é uma criança minha também, um pacientinho meu, totalmente, ele tem uma síndrome que a gente chama de síndrome de Lennox-Gastaut, em que uma criança com um comprometimento importante e esse tipo de crise. E esse outro aqui, são dois pacientinhos meus, já bem antigos, vocês vejam que o vídeo é bem antigo, crianças, então, com crises atônicas, ou seja, com uma perda do tônus. Ó, aí ele logo volta. São crises rápidas, súbitas, né? E tem outra, certo? Então, que essas pessoas podem se machucar, quer dizer assim, quando eu brinco, né, que quanto maior, mais alto, pior o tom, mas vem um adulto tendo uma crise atônica dessa e caindo ao solo, se machucando. São pessoas que acabam tendo, eles usam, não sei se vocês já viram aqui no Conde de Lar, que esses pacientes acabam usando capacetes, né, porque todas as vezes que eles caem, eles acabam batendo a cabeça. E esse aqui é um outro pacientinho meu, que hoje em dia já é um moço. Infelizmente, essa criança evoluiu muito bem, olha lá o que acontece. Ups! E aí tem a queda, né? Isso é uma crise atônica, ou seja, você tem uma perda do tônus e a pessoa acaba caindo. A crise tônica, que eu já mostrei para vocês. E aqui um outro bebezinho com uma crise tônica, olha o que acontece. Ele tem uma hipertonia, né, dos 4 membros. Então, essa é uma criança, vocês vejam que é um ambiente de uma UTI neonatal. Olha, todo o ladinho, principalmente mais o ladinho direito, mas ele tem os 4 membros fazendo isso, e passou. A crise tônica. Tem uma hipertonia, né, uma hiperextensão. Então, ali a gente já viu as crises generalizadas motoras. Tônico-clônica, mioclônica, atônica, que você tem a perda do tônus, a crise tônica, né, onde você tem uma hipertonia. E agora, então, as crises não motoras. Então, o que nós chamamos de crises de ausência. Ou seja, o paciente tem uma perda momentânea da consciência. Essas crises de ausência, elas têm 2 grandes tipos, né? As crises de ausência típica e as crises de ausência atípica. As crises de ausência típica são aquelas crises, muitas vezes, que acontecem, na grande maioria das vezes, elas podem acontecer, são tanto infantis quanto juvenis, mas a gente tem adultos, que também tem crises de ausência, e onde o paciente tem uma perda muito rápida da consciência e logo volta a fazer o que ele estava fazendo. Então, ele tem várias vezes, como vocês vão ver aqui, ó, crises generalizadas. Antigamente a gente chamava de crise de pequeno mal, porque justamente o paciente ele só tem uma perda muito rápida, né, e não tem nenhuma outra manifestação, e são breves episódios de comprometimento da consciência. E podem ter alguma manifestação motora, alguma coisinha, mas não uma manifestação motora importante, alguma coisa muito sutil, tá? Elas duram cerca de segundos e elas apresentam um início e um término bem abruptos, e elas são desencadeadas pela hiperventilação. Então, quando o paciente faz aquela hiperpneia, ele pode acabar desencadeando uma crise dessas. E geralmente elas acontecem tipicamente nas crianças e desaparecem na adolescência. Mas elas podem permanecer até a vida adulta e podem existir alguns outros tipos de crise associados, tanto outras crises generalizadas, tanto como a tônico-clônica quanto a mioclônica junto. Então, olha lá o que acontece. Ó, ela parou, ela congelou, ela estava falando, ela para. Essa é uma crise de ausência, mas assim, eu gosto de mostrar essa crise porque dá para ver direitinho,
mas era um pouco, a duração geralmente é menor, mas no caso dessa moça, ela tinha uma duração um pouquinho maior. Então, ela ficou tipo como se fosse mandrake, né, estática, e daqui a pouco ela vai voltar a escrever e fazer a mesma coisa que ela estava fazendo antes. Parece que o vídeo está congelado, né, mas não está. Ó, e aí ela volta a escrever e fazer o que estava acontecendo. Então, assim, na realidade, eu gosto de brincar, né, que às vezes vocês têm, a gente acaba tendo umas crises de ausência no meio da prova, né? Então, assim, mas na realidade é isso mesmo. A pessoa tem, mas daqui a pouco ela continua escrevendo, e às vezes até a própria palavra que ela estava escrevendo. E muitas vezes essas crianças acabam tendo um comprometimento, como eu falei para vocês lá no início, né, dessa parte neurobiológica, então essas crianças acabam tendo um comprometimento cognitivo. Vocês imaginam, de tanto tá tem crise, então isso acaba dando uma dificuldade escolar, porque às vezes quem nota esse tipo de crise é a professora, porque diz, a criança daqui a pouco ela para, e ela continua. Muitas vezes essas crianças são consideradas desatentas, quando na realidade elas estão tendo um tipo de crise. Então, a gente sempre tem que levar esses pacientes a fazer um eletroencefalo com a hiperventilação para tentar fazer o diagnóstico. Então, isso é na ausência típica. E já na ausência atípica, são pacientes que existem, né, que é algum tipo de encefalopatia. O eletroencefalo não é um eletro tão específico quanto o tom, né, aquela espicroonda 3 Hz, que é o típico da ausência típica. É um eletro mais lento, de uma forma generalizada, vocês vejam que comete todos os eletrodos. E olha lá, então assim, ele tem um início mais insidioso do que da ausência típica, né? Ó, a criança vai, aí volta, tem um piscamento ocular, que é o típico também. E como é que eu sei que essa criança está tendo? Ela podia estar só abrindo o olhinho, né? Mas na realidade o eletroencefalo me mostra. Então, assim, a diferença básica é que, ó, aí ela volta a fazer o que ela estava fazendo. A diferença básica é que na ausência típica, você tem, elas têm uma duração curta, geralmente o início e final abruptos, e a pessoa volta a fazer o que ela estava fazendo anteriormente. Já na ausência atípica, esse início e o final são mais insidiosos, não tão abruptos. Geralmente, então, acontecem, né, em pessoas com algum tipo de comprometimento cognitivo dentro de um contexto de uma encefalopatia. Ó, aqui dá para ver direitinho, vamos ver essa daqui, ó. Ó, aqui, ó, onde vai ter o eletro, a criança vai ter um piscamento ocular, ó, olha para cima, pisca um pouquinho e volta. Mas não é uma coisa tão típica, né, quanto a gente viu naquele outro exemplo. Então, essa é a diferença básica do que a gente chama de ausência atípica para ausência típica. Vale a pena aqui a gente considerar uma situação em que a gente tem que fazer um diagnóstico diferencial bastante importante aqui entre essas crises generalizadas de ausência e as crises focais desperceptivas, né? E como muitas vezes a gente só consegue fazer esse diagnóstico diferencial com o eletroencefalo mesmo. Mas é claro que você tem características clínicas de uma e de outra. E muitas vezes, na grande maioria, o tratamento, né, o remédio que a gente usa para as crises de ausência não é o mesmo que a gente usa para as crises focais. Então, muitas vezes, a gente precisa fazer esse diagnóstico correto para que, então, o tratamento seja instituído de uma forma adequada. Bom, e com isso, gente, a gente acaba terminando os dois grandes grupos, e aí o terceiro grande grupo, então, é aquele paciente com uma crise de início desconhecido, quer dizer, que você não tem ainda a característica, seja porque não teve ninguém presenciando, mas você não tem como, naquele momento, referir qual que é o início da crise, se ela é uma crise generalizada ou é uma crise focal. Aí, claro que com os exames e com a evolução do quadro, você acaba conseguindo, então, definir que tipo de crise é essa. Eu gostaria de perder alguns 2 minutinhos com vocês em relação a essa situação, que é o estado de mal epiléptico, que é uma emergência, né? O que acontece são um risco de morbi-letalidade muito grande, tá? E o estado de mal epiléptico é quando
a gente tem uma crise com uma duração maior, né, de alguns minutos, que hoje em dia praticamente a gente considera isso em torno de 20 minutos, que a pessoa não recobre a consciência. Então, são emergências médicas em que a gente precisa tratar, tentar definir o porquê que isso está acontecendo naquele paciente, se ele já era um paciente epiléptico ou não, e porque o risco de mortalidade é altíssimo. Então, e vocês vão ver esses pacientes no pronto-socorro de uma forma geral. Aqui eu não vou me deter muito, que a gente já falou aí bastante, então assim, mas só para vocês saberem que o tratamento da epilepsia, o objetivo é justamente a gente controlar essas crises para que isso acabe melhorando a qualidade de vida dessas pessoas e evitando vamos dizer assim, os comprometimentos neurobiológicos e sociais. Existem, então, os tratamentos medicamentosos, que a gente já tinha comentado anteriormente, cirurgias, dietas, várias situações em que a gente tenta controlar as crises, né? Em relação à escolha dos fármacos, sempre tentar escolher o fármaco com o menor efeitos colaterais possíveis. Então, como eu tinha falado para vocês em relação ao fenobarbital, a parte cognitiva, algumas medicações podem aumentar o peso, outras diminuir, hiperplasia de gengiva. Então, tudo isso aqui a gente vai ter que levar em consideração na hora de escolher. Então, aqui as cirurgias, né? Dieta cetogênica, que é algo que a gente acaba usando bastante para criança, alguns devices, que são os eletrodos, depois aqui um eletrodo vagal, os eletrodos de profundidade, aqui um paciente com uma cirurgia, então tudo na tentativa de controlar da melhor forma possível essas crises. Em relação à história natural, a gente tem que, felizmente, 70% a 80% dos pacientes entram numa remissão natural, e somente, então, 20% a 30% são aqueles pacientes onde você tem uma dificuldade de maior controle, tá? E desses 20% a 30%, 5% desses pacientes apresentam uma epilepsia intratável, uma incapacidade permanente da vida. Bom, então, para a gente acabar, infelizmente, esse ano, por conta dessa pandemia toda, a gente não pôde comemorar, mas existe isso que a gente chama de Purple Day, que é o Dia Roxo, que é o dia que é no dia 26 de março, que é o Dia Mundial de Conscientização da Epilepsia. Então, eu acho que isso é importantíssimo, porque quanto mais a gente conscientizar as pessoas e os próprios pacientes, os próprios familiares, menos a gente vai ter essa situação de constrangimento, essa situação de preconceito, e vai poder melhorar a vida dessas pessoas. Então, isso daqui foi do ano passado, né? Que todo mundo se vestiu de roxo, os meus residentes, e aqui no consultório eu com alguns pacientinhos. Então, a gente tentando, vamos dizer assim, tirar, né? O que a gente chama do epilepsy out of shadows, quer dizer, tirar esses pacientes da sombra, para que essas pessoas possam ter a melhor qualidade de vida possível e que a gente possa ajudá-las da melhor forma possível. Então, era esse o meu recado. E qualquer dúvida que vocês tiverem, então, vocês podem entrar em contato. Eu vou deixar os meus contatos, então, com o pessoal da secretaria, e vocês podem me ligar, mandar e-mail para a gente tirar alguma dúvida sobre a aula. Tá bom, gente? Um abração. Esta conferência será gravada.